Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para vocês, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil, fora do Brasil, onde você estiver. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão, Nilson Queiroz. Eu não sou nenhum pastor, nenhum reverendo, nenhum bispo, nenhum apóstolo, eu sou apenas como diz João Batista. Quem é você? É profeta? És o Cristo? Eu sou apenas a voz que clama do deserto. E eu sou apenas aquele que anuncio o evangelho da graça. Há dois evangelhos, da circuncisão e da incircuncisão. E é esse pela qual eu falo. E o nome da mensagem, o título da mensagem para nós é esta. A oração é um mandamento ou é um costume religioso? Bem, vamos lá. Sabemos que quem orava eram os judeus. Os judeus viviam sempre debaixo de oração. Mas por quê? Porque na própria palavra diz, clama a mim. E eu respondo, buscai-me-ei, invocai-me-ei. Então os judeus faziam isso por quê? Porque Deus não estava presente na vida deles. Deus falava por intermédio de Moisés dentro de uma nuvem. Depois Deus falava com Israel por intermédio de profeta. Mas Deus falava com Moisés e se retirava. Deus falava por intermédio de profeta. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta dava notícia àquele povo e o Espírito retirava. Então eles não tinham o que hoje nós temos. Nós somos o povo mais privilegiado. Hoje somos nós. Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. A partir do momento que nós clamamos, como dizem em Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem vós estáis, depois que cresce em Cristo, e fosse selado pelo Espírito Santo da promessa. Quer dizer, desde o momento, você não precisa buscar. Não tem esse negócio de buscar o Espírito Santo. Você apenas crê. Desde o momento que você crê, 1:13 de Efésios, desde o momento que você crê, então o que acontece? Você já é selado. O Espírito Santo te sela. E 3:16 de Coríntios, não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo. Efésios 1, e do 21 ao 23 você vai encontrar que a verdadeira igreja. Esse negócio, irmão, por que você não está indo na igreja? Por que a irmã não está indo mais na igreja? Ele vai dar tal. Não, irmã, eu não estou indo mais porque... Não, a irmã tem que ir. Não, mas eu estou... Não, a irmã tem que ir na igreja. Aí você mostra esse versículo para ela. Pega lá 1 de Efésios, 21 ao 23, explica tudo ali. Você vai ver que ali assim, vocês são a verdadeira igreja de Cristo. 3:16 de Coríntios, está ali bem certo. Ele não só habita, mas ele mora dentro de vós. Mas voltando para aquilo que ele está dizendo, a oração é um mandamento ou é um costume religioso? Bem, nós sabemos que os judeus oravam, porque eles não tinham Deus presente na vida deles. Por isso que Jeremias diz no 33:3, clama a mim. Então está mandando clamar. Então não era simplesmente uma oração de agradecimento. Você não encontra dentro desse livro aqui Israel só agradecendo a Deus. Mas clama a mim, eu respondei-te e mostrarei grandes coisas que vocês não conhecem. Buscai-me e me acharei, disse o Senhor. Mas quando? Quando me buscai de todo o vosso coração. 29:13 de Jeremias. Olhando outra vez, 8:17.
Ali, disse Salomão, escrevendo ali, ele disse assim, que de madrugada eu amo os que me amam. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, irmão, você vê que Deus exigia que o povo buscava. O povo tinha que buscar Deus. Então, era um mandamento. Agora, vindo Jesus mandou alguém orar? Jesus levou seus discípulos para orar? O que os discípulos de João, eles oravam e jejuavam, porque João o ensinou. E os discípulos de Jesus vieram e falaram assim, mestre, ensina-nós a orar. Porque antes, ali no capítulo 2, acho que versículo 17 e 18 de Marcos, os judeus falaram assim, por que os seus discípulos, seus apóstolos não jejuam? E os de João jejuam. Ele diz, porque eles não podem jejuar. Por que jejuar? Se o Senhor está com eles. O noivo está com ele, então não há necessidade de jejuar. E você olha, quando os discípulos perguntam, mestre, ensina-nós a orar. Como João ensinou os seus discípulos a orar. O que Jesus disse? O que Jesus falou? Jesus disse, vós, quando orai, não sejai como os hipócritas, que gostam de orar alto, na sinagoga, nas ruas, para ser visto pelo povo. Mas quando, veja bem esta palavra, quando existe data, não tem data. Quando orai. Lá no capítulo 6 de Mateus, você vai encontrar. Quando orai. Entra no teu aposento e fecha a tua porta e grita bem alto, não. Secretamente. Porque Efésios capítulo 1, versículo 18, a oração é feita em espírito. Ela não é gritaria. Essas gritarias que esse povo faz. Se grito valesse, como diz aquele velho ditado, o porco não morria. A gente vê que o porco grita tanto e morre a mesma coisa. Então o grito não vale nada. Deus não é Baal. Quem gritou tanto e Elias ainda zombava, grita mais alto, talvez o seu Deus está dormindo. Grita mais alto. Certamente o seu Deus gosta de sacrifícios, passava a espada no seu corpo, cortava e sangue corria sobre... E nada. Quando Elias disse, Senhor, manifesta o teu poder. Mostra que eu sou o teu servo, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas, todo esse desafio. A palavra estava na boca do profeta, quando o fogo desceu do céu, consumiu todo aquele altar, destruiu tudo. Por quê? Porque não adianta gritar, não adianta clamar, porque o nosso Deus, ele conhece, ele sonda os corações, ele sabe o momento certo, a hora certa. Não é o meu querer, nem o seu querer, é o querer de Deus. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. Então Jesus, nunca, em parte nenhuma, você vê que Jesus levou o povo à oração. Vamos, discípulos. Olha, eu estou enviando vocês agora para sair a pregar o evangelho. Lá no capítulo 10 de Mateus. Mas vamos primeiro fazer aqui uma oração. Vou orar. Não aconteceu isso. Agora nós vamos participar. Nós vamos sair agora pela cidade. Eu vou fazer um discurso. Vamos orar. Não, você não encontra isso dentro da Bíblia. Por que os discípulos não oravam? Porque não havia necessidade. Orar por quê? Se Deus estava com eles, comia com eles, dormia com eles, andava com eles, por que eles tinham que orar? Orar por quê? Agora Israel, aquele povo que antes não tinha o Jesus de Nazaré, tinha que orar, porque Deus não estava presente, mas ali Deus estava presente. Jesus estava presente. Então não havia necessidade. Mas nós sabemos que depois que eles participaram da Páscoa, no capítulo 26,
Jesus levou eles até um monte e disse para eles o quê? Ficai aqui orando. Fica orando por mim. Foi isso que Jesus disse? Não. Ficai aqui vigiando. Vigiai. Enquanto esses camaradas dentro desses movimentos chamados igreja, fica dizendo, irmão, Jesus mandou orar e vigiar. Não, Jesus mandou vigiar. A primeira coisa que aparece é vigiar. O vigiar é muito mais superior do que orar. Porque você ora hoje, as palavras que você falou hoje, você vai falar amanhã, vai falar depois, você vai falar todo dia. As palavras são as mesmas. Nada vai mudar. Agora, vigiar, você está atento a tudo. O que está à sua volta, o que está à sua frente, atrás de você, o que você ouve. Você está atento, você está vigiando. Há certas pessoas que você foge daquelas pessoas, invita a ter contato com aquelas pessoas. Isso é vigiar. E Jesus levou os discípulos, os apóstolos, ficai aqui vigiando. Porque ele sabia que aquela noite era a noite que ele seria preso. Então, quando os discípulos ouvissem barulho, aproximação do soldado chegando, era para eles ficar despertos. Mas eles dormiram. A primeira, a segunda, a terceira vez Jesus veio e disse, despertai. Porque nenhuma hora pudesse orar comigo, não. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. A carne, ela é fraca. O espírito está pronto. Mateus 26 e 41. A carne é fraca. O mundo tem usado muito essa palavra aí, o povo aí de fora, aí, o povo que não é nem religião, não tem religião nenhuma, diz, irmão não, mas a carne é fraca, né? Você sabe como é que é. Eu uso muito esse termo. Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto para quê? O que ele quis dizer com isso? Pronto. O espírito está pronto. O espírito não carece de nada. O que está dentro de nós já está pronto. Se você orar ou não orar, o espírito está pronto. Pronto para quê? Para voltar do lugar onde ele veio. Não é o que diz Eclesiástico 12 e 7? O espírito volta para Deus. E o corpo volta para onde? De onde ele veio. O seu corpo não veio do alto, não veio do céu. O seu corpo veio da terra e volta para a terra. Então Jesus diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, ali você está olhando e você começa a meditar que o espírito que está dentro de nós, ele não carece. Se você orar ou não orar, você não vai santificar nem mudar nada o espírito. Vai ajudar a sua alma. Se você ora, você agradece, está agradecendo a Deus, é a sua mente, a sua alma, a confiança. Deus está comigo. Eu sinto a presença de Deus. Mas o teu espírito, tanto faz. Você orou ou não orou, que diferença faz? Se aquele espírito é de Deus, ele volta para Deus. Porque o próprio, nós olhamos sabendo que 12:9, que Deus, de Hebreus, que Deus ele é o Pai do Espírito. Se ele é o Pai do Espírito, o Espírito será recolhido e volta para ele. Mas a sua oração não vai mudar, porque segundo a carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, eu gosto muito de frisar isso, ainda que o homem exterior se corrompe, o homem interior não se corrompe. Aquele não muda, você pode fazer, você paga. Porque Gálatas 6 e 7, não errei. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, tudo que ele plantar, ele vai colher. Colher aonde? Depois que ele morrer, ele vai para um lugar de tormento. Não, irmão, para com essas bobeiras, para com essas tolices. Você vai pagar aqui. Há muita gente sofrendo. Aqui sofre. Saul sofreu muito. O rei Saul sofreu. A ponto de Deus falar para Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Era Deus quem estava castigando Saul.
Deus quem tirou o Espírito Santo de Saul e colocou um espírito mau para perturbar Saul. Então isso é o que tem acontecido. Você vê muita gente aí também sofrendo, passando por certas coisas, você não sabe o porquê que está passando por aquilo ali. A Bíblia diz, 10:31 de Hebreu, horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. E 12:6 de Hebreu, que Deus açoita, castiga e repreende todo quanto ele ama. Mas voltando para a palavra, oração é um costume ou é um mandamento? Para Israel era um mandamento, para a religião é um costume. Porque você vê que Israel, Pedro e João ia para a oração, ali na igreja chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos. Tinha horário para eles ir para a oração. Paulo, o apóstolo Paulo, chega a falar, lá no capítulo 12, versículo 11, ali de Romanos, ele diz, sede perseverante na oração. Outra Bíblia diz, sede perseverante na vossa consagração. Paulo orava. Por que Paulo orava? Porque Paulo era judeu. Era um hábito que os judeus tinham de orar. Então, quando Pedro foi preso, a igreja na casa de Maria orava. O anjo foi lá e sortou. Pedro subiu no terraço da casa, isso é, no teto da casa, na parte de cima, para orar. Então, era um costume dos judeus orar. Mas eu pergunto, e os gentios? O gentio existe? Jesus disse, quando orai. Então, meu irmão, você olha que esses movimentos protestantes pegar esse costume judaico e coloca, irmão, nós vamos passar uma noite aqui de oração. Eu conheço aqui o movimento aqui da Assembleia de Deus, que ficou 40 dias orando. 40 dias tinha uma hora de oração, durante 40 dias. Quando chegou no fim dos 40 dias, o que aconteceu? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque não tem compromisso. Isso não é mandamento de Deus. Se você ora, você mais deve agradecer, como diz o apóstolo São Paulo, parece que Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graça. Ele diz, 17, ele diz, em tudo dai graça, mas em 18 ele diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo orava sem cessar? Não. Paulo vivia só andando, só pregando, só ensinando. Como Paulo orava sem cessar? O que é orar? Tem muita gente que pensa que você tem que dobrar o joelho e ficar 24 horas orando, nunca parar de orar. Você pega esse livro de uma forma literal, não é isso. O que é orar sem cessar, que Paulo está dizendo? Paulo estava advertindo aquele povo porque a volta de Jesus estava breve a acontecer. Então, por isso que ele estava dizendo, orai sem cessar, porque não sabia o momento, a hora em que viria. Então, por isso que Paulo estava dizendo, ser perseverante na oração. Orai sem cessar para aquele povo. Agora, hoje a religião pegaram isso. Ora. O que acontece? Nada. Irmão Nilson, por que você fala isso? Fala isso porque eu passei por isso. Igual eu já disse para vocês, eu orei 100 horas. Fiz 100 horas de oração. 100 horas em 10 dias. 10 dias eu orei 100 horas. 10 horas por dia. O que aconteceu? Nada. Nada. Durante toda a minha vida que eu estive dentro do sistema, se for somar todas as orações, dá lá milhares de horas de oração. E mudou o que na minha vida? Nada. Não muda nada. Por quê? Porque isso não é um mandamento, foi um mandamento para os judeus. Agora, irmão Deus, você ora, eu agradeço a Deus. Eu não fico de joelho ali, horas e horas, oh Senhor, ei, salva o Brasil. Não. Por quê? Hebreus. Nós encontramos ali no capítulo, acho que 12:8 de Hebreus,
nós encontramos uma passagem, não, aliás, 8 e 11 de Hebreus, nós encontramos uma passagem que diz: a ninguém não falarei mais ao seu próximo nem ao seu irmão, porque todos me conhecerão, desde o grande e o pequeno, todos vão me conhecer. Então não há necessidade mais de você ficar intercedendo, estou orando pelo meu sogro, pelo meu pai, pela minha mãe, blá, blá, blá. Isso é coisa do sistema. O que eu faço, eu agradeço a Deus. Eu vou deitar, eu dobro o meu joelho e agradeço a Deus. Levanto, dobro meu joelho e agradeço pela boa noite que Ele me deu, e aquela manhã, aquele dia, por onde eu vou, é isso que eu faço. Mas eu não tenho aquele costume de ficar ali, tal, porque isso é um costume religioso. Não é um mandamento de Deus, porque nós não somos judeus e nem nós vivemos no tempo de Paulo. Nós vivemos agora, 2024. Meu irmão, se você gostou e entendeu, se não é inscrito, inscreva nesse canal. Graça e paz para todos. Bye, bye.